Flamengo! Salve, salve minha torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra. Que bom estar com vocês aqui no Rio de Janeiro, né, ainda fora do nosso estúdio, mas não deixando de trazer as atualizações do que está ocorrendo no nosso Flamengo, no nosso mais querido, na nossa paixão. E que bom que vocês estão aí com a gente. Quero agradecer aí o carinho de vocês todos. Quero agradecer aí o pessoal que tem dado apoio ao nosso trabalho. Realmente não tem como agradecer. É aquilo que eu digo, Flamengo ajuda Flamengo. E assim nós vamos crescendo com o apoio de vocês. E já quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que ainda não faz parte aqui do nosso canal e deseja ajudar, sempre digo, Rubro Negro ajuda Rubro Negro, dá um clique aqui, você não vai pagar nada não, galera. Você vai estar ajudando com um clique, eu não quero ter o Pix, eu não estou pedindo nada disso, mas que você ajude o nosso canal, clicando aqui no se inscreva, dando o teu like e faz entender o YouTube que vocês estão gostando do nosso canal e assim o trabalho ser mais divulgado. Né? Não esqueça de acionar sininho, compartilhar os nossos vídeos e escrever a sua opinião do que você acha de todas essas notícias aí que a gente traz atualizadas do nosso Flamengo. Galera, treta com o Bragantino. Treta, né? Vamos falar sobre isso aí. O Flamengo sonda lateral direito que está jogado no mercado sem contrato com clube algum. A idolatria de Gabigol, galera, atrapalha negociações. Vamos falar sobre isso aí. O Palmeiras também entra na briga e dois zagueiros do Flamengo são sondados ali pelo... Dois zagueiros do Santos, desculpa, são sondados ali pelo Flamengo e nós vamos falar sobre tudo isso aí, meus amigos. Pessoal, a temporada do Flamengo já vai começar na semana que vem, ali dia 6, dia 8 já começa, tem os amistosos nos Estados Unidos e tudo mais. O Flamengo está viajando para os Estados Unidos para fazer os amistosos lá e tudo certinho. Meus amigos, o que acontece é que eu tenho dito aqui a gente fala a verdade, a gente não esconde jogo, a gente não faz treta, nada disso. É que o Flamengo, com aquelas promessas todas, até agora, até o momento, exato momento, mas não abriu ainda, ainda não abriu a janela, Fábio, mas tudo bem. Mas pelo caminhar da carruagem, até agora, nós só contratamos, de fato e de verdade, meus amigos, né, o De La Cruz, claro, uma baita de uma contratação, sem dúvida nenhuma, uma contratação gigantesca, mas parou por aí. As coisas estão muito travadas, né? Os jogadores que o Flamengo tinha interesses e estavam buscando aí no mercado, travou tudo, né? E com isso as coisas começam a ficar complicadas. O que acontece? Com isso o Flamengo começa também a estar de olho num lateral direito que é o Santiago Arias, conhecido, lateral direito colombiano, está com 32 anos de idade, tá? É um baita jogador, porque a gente vai precisar de um lateral direito, como a gente tem dito aqui, apesar de você ter ali o Mateuzinho, o Wesley, né, Varela, o Tite, o próprio Tite já falou da necessidade de ter um lateral direito diversificado, diferenciado. O fato é esse. E o que acontece? A experiência do Santiago Arias é o seguinte, que o cara jogou, olha aqui, ó, PSV da Holanda, jogou no Sporting de Portugal, jogou no Atlético de Madrid da Espanha, jogou no Bayer Leverkusen da Alemanha e jogou no Granada da Espanha. Experiência o cara tem, 32 anos. E qual é o detalhe? O detalhe é que ele é um jogador que está sem clube no momento. Não pertence a clube nenhum. O Flamengo começa a dar uma olhada para o Arias. Agora, não fez nenhuma proposta ao jogador, ao staff dele. Ou seja, o que é o bom daí? Além da experiência, né, europeia dele, a experiência por grandes times que ele andou, o cara não está vinculado a clube nenhum. Ou seja, ele viria de graça para o Flamengo. É um bom jogador? É um bom lateral direito. E vamos precisar. Não adianta.
nós vamos precisar de um bom lateral direito. E acabou. Não tem para onde fugir, né? Nós vamos participar de 4 campeonatos aí e a gente precisa ter volume para não passar o que a gente passou na temporada passada. Então eles estão de olho, vão tentar abrir uma conversa, né? Tanto com o empresário dele quanto com o Santiago Arias, para ver o que pode ser feito. Ele viria apenas pelo valor do salário em tempo de contrato. Não teria que pagar clube nenhum, nem vínculo nenhum. O Flamengo está de olho nisso, né? Até porque, meus amigos e minhas amigas, a treta pegou forte agora entre o Bragantino e o Flamengo. Ou seja, as duas diretorias que tinham uma conversa, tinham uma comunhão, tinha um desempenho, tinha assim uma aceitação dos dois dirigentes, eram os dois clubes que conversavam muito bem, tinha uma tratativa ótima, a coisa pegou pelo Léo Ortiz. Por quê? Não adianta, aquilo que eu falo todo no meu vídeo, o Flamengo quer contratar, os outros times querem vender, sem problema nenhum, mas o Flamengo não chega a um acordo no momento que vai pagar o jogador, né? E o Flamengo está querendo oferecer 5 milhões ali pelo Léo Ortiz, tá esticando a 6 milhões de reais, e com isso, meus amigos e minhas amigas, lógico que o Bragantino está pedindo 10 milhões. Ou o Flamengo abre os cofres, ou o Flamengo resolve abrir os cofres, já falei isso, ou vai ficar difícil de ir ao mercado. Ah, mas isso hiperinflaciona quando é oferecido ao Flamengo, ou quando o Flamengo tem interesse. É óbvio que o Flamengo é um trem pagador, o Flamengo é o time mais rico, o Flamengo tem dinheiro. Isso aí é a lei da procura com a lei da oferta. Não tem para onde correr. Com isso, o Bragantino faz um jogo duro, faz agora até nova proposta para Léo Ortiz permanecer no Bragantino. E aí a treta pegou, o que causou, o que espirrou mais nessa situação? Que o Bragantino estava interessado, né? Estava interessado no Mateuzinho, lateral direito, que seria uma boa, né? Mas aí o Bragantino queria dar 4 milhões pelo Mateuzinho, visto que o Flamengo disse não. Mas por que o não? Porque o Flamengo ainda está numa tratativa ali com o Corinthians. O Mateuzinho interessa ao Corinthians. Sabendo disso, o Bragantino fechou o tempo. Ou seja, porra, tudo bem, a gente está querendo comprar e vocês estão dando prioridade ao Corinthians. Um jogador não tem nada a ver com isso. Mas, gente, espirra no que o Flamengo está querendo. O Flamengo está querendo o Léo Ortiz? Tá? Não tem nada a ver com o Mateuzinho, não tem troca e mais um dia, nada disso. O Flamengo quer o Léo Ortiz, 10 pau. E ele quer comprar o Mateuzinho, o lateral direito nosso, por 4 pau. Mas aí o Flamengo, o Bragantino descobriu que existe uma tratativa ali com o Corinthians na questão do Mateuzinho. E aí o Bragantino ficou ofendido com isso, viu que o Flamengo não respondia ou não dava a mínima, e aí, querendo ou não, espirra no jogador do Bragantino, que é o Léo Ortiz. Ainda estão fazendo jogo duro? A gente vai fazer jogo duro. Ou paga os 10 milhões, isso sem dizer, como eu disse ali, que o Bragantino está oferecendo ali tudo, um salário ótimo para o Léo Ortiz voltar a renovar com o Bragantino. Não adianta o Léo Ortiz ter aceitado a proposta do Flamengo, ter aceitado a proposta de salário, tempo de... Se o Bragantino não quiser vender, meu amigo, e se não chegar no finalmente, não adianta. Então isso espirrou. A vontade do Bragantino de ter o Mateuzinho e o Flamengo fazer o jogo duro por causa do Corinthians, espirrou aonde? Espirrou no Léo Ortiz. É óbvio, porra. É óbvio que isso ia acontecer. Então, com isso, o distanciamento agora fica mais difícil de haver uma questão com o zagueiro Léo Ortiz vindo para o Flamengo por causa desse empate, dessa nenenê dos dois, e isso aí já deixa uma má situação com os dois clubes. Com isso, o Flamengo está procurando o zagueiro e olhou para 2 zagueiros do Santos. Quais são os 2 zagueiros do Santos? O João Basso,
tá? E o Joaquim Henrique. A questão do João Barço ali, que tem 26 anos, interessa ao Flamengo, porém o Palmeiras e o Grêmio também estão de olho no jogador, tá? Além do que tem time italiano interessado. É uma contratação fácil de se fazer? Não é. Os dois zagueiros vieram muito bem, principalmente do meio para a final da temporada passada. Os dois zagueiros apareceram muito bem no Santos. Já quanto ao Joaquim Henrique, o próprio jogador já disse que tem interesse em permanecer no Santos. Tá? Não tem interesse em sair, apesar de haver proposta também do Zenit, da Rússia, que está interessado no Joaquim Henrique, do Santos, mas o jogador tem interesse de permanecer no Santos. Agora, quanto ao João Barço, também não foi feito nenhuma questão de proposta, o Flamengo não oficializou nada, apenas bateu o olhar, porque o Flamengo agora corre por fora, porque ficou cada vez mais difícil a contratação do Léo Ortiz. Pode ser que aconteça? Galera, pode ser que aconteça. Mas devido a esse impasse com o Mateuzinho, essas coisas todas, e lembrando vocês que o Mateuzinho não tem interesse de sair do Flamengo. Aquilo que eu já expliquei. Enquanto o contrato do jogador estiver vigente, o Flamengo não pode vender o jogador se ele não quiser. Fato. Senão vai ter multa de lei trabalhística, multa de... Vai uma série de grana, isso não interessa, e o Mateuzinho já disse que quer permanecer no Flamengo, aí as coisas complicaram mais ainda, a coisa fica muito difícil. E o Vinha, pessoal, o Roma bateu o martelo e disse que não libera o jogador também por 10 milhões, ou seja... Parece ser uma redundância o que eu estou falando aqui o tempo inteiro. Parece que é uma coisa, não sai disso, não sai disso. Mas, gente, não adianta. O Flamengo quer comprar, o jogador é bom? É. Os caras querem vender? Querem vender. Não estão se abstendo de vender. Mas não adianta o Flamengo, o cara oferecer 10 milhões. Mas o jogador quer vir para o Flamengo, não interessa. Foi aquele mesmo assunto do Oscar que eu cansei de falar com vocês. O Oscar não vem, galera. Os chineses não vão liberar o cara. Não vão liberar o cara. Lembra disso? O jogador pode querer vir. Não adianta. A situação meus amigos, o meu medo que eu tenho falado, eu sou o único que parece que fala isso aqui. O meu medo é o seguinte: chegar lá e aí ter uma ou duas contratações. Foi uma baita contratação do Dela Cruz, maravilhosa. Baita jogador. Mas o Mandurinha não faz verão. O Flamengo tem que contratar no mínimo mais 3 jogadores. Saíram jogadores, estão saindo jogadores do Flamengo. Nós vamos ficar defasados. Ou o Flamengo abre o cofre, ou a gente vai ficar numa dificuldade violenta. É o que está acontecendo também com o Vinha. Não adianta, os caras querem 10 milhões, o Roma quer 10 milhões, tá, pelo Vinha. Vamos precisar de um lateral esquerdo, que só temos o Ayrton Lucas. Com a saída de Felipe Luiz, nós só temos o Ayrton Lucas, senão vai ter que ser uma garotada aí da base, não tem para onde correr. Agora, se não abrir o cofre, galera, vai ficar difícil. Se não abrir o cofre, nós não vamos contratar. Não adianta eu chegar aqui, o Flamengo é o time ricão, não vou passar pano. Não vou passar pano. Entendeu? Ou abre o cofre, ou compra o jogador. Agora, a culpa é do Flamengo. Saiba vender os jogadores, sabe vender. O jogador, para vender, o Flamengo vende que nem água. Mas vende pessimamente mal, por valor baixo. E aí, na hora de comprar, não quer pagar o que os outros clubes pagam. Estão pedindo. Mas para ter jogador bom, ou vai ter que pagar, ou a gente vai penar. Não tem para onde correr. Bom, Gabigol está travado pela sua idolatria. O que está acontecendo, gente? O Augusto Melo, que é o novo presidente do Corinthians, sonha com o jogador. Sonha com o jogador, o Gabigol. Tá? O que acontece, meus amigos? Acontece o seguinte: a ida lá do Braz, na posse do Augusto Melo, ter saído junto com ele no mesmo carro,
Houve conversa? Posso abrir o jogo para vocês aqui? Houve, a gente sabe que houve conversa sobre a questão do Gabigol. Ah, o Gabigol é inegociável. Ah, o Gabigol... Não é isso, cara. Já existe até conversa de valores da venda do Gabigol. Mas aí qual é o impasse? Aí fica o empurra. É o último ano da gestão Landim. Landim, nesses últimos anos aí, nesses 2 últimos anos, fez muita M, porra. A torcida caiu em cima. E ele não quer se queimar como o presidente que deixou o Gabigol sair, né, apesar de tudo, pela idolatria dele, que ele tem ainda, sair pelas portas do fundo do Flamengo. Ele não quer, não é porque o Flamengo não quer se desfazer do Gabigol, não. A questão é ele ser reconhecido agora, no último ano da gestão dele, como o cara que vendeu o Gabigol. Agora eu posso dar minha opinião? Tá? Além da informação que eu estou trazendo, eu posso dar minha opinião? Pois eu vou dar minha opinião. O que acontece é o seguinte: se tiver que vender, vende, porra. Com a venda do cara, traz mais 2, 3 jogadores e com o salário que ele ia ganhar, você paga 2 jogadores mole aí no Flamengo. Não adianta ficar aquele jogo de ego, o jogo de empurra, sabe? A gente está vendo que isso é uma pura palhaçada. Está sabendo que o Gabigol não vai ter chance muito no Flamengo com o Tite. A verdade nua e cruel. Não adianta querer passar o mel de abelha ali que vai ficar. Não vai. Senão o Tite vai segurar o Gabigol. Uma, porque ele não fez uma boa temporada. Segundo, tem aquela treta que ele, querendo ou não, aquilo fica aqui, ó. Ah, tá tudo bem, vamos nos abraçar, feliz. Não existe isso. Desculpa, mas não existe isso. Então, fica esse empurra-empurra e o jogo do ego. Eu não vou me desfazer do Gabigol agora, tô complicado, porque aí eu não quero ser o presidente que liberou o Gabigol no meu único ano de gestão, com a torcida já... A questão é essa, galera. A questão é política. E não, eles não olham para a torcida do Flamengo. A diretoria do Flamengo joga contra a torcida, do que a torcida quer. O papo real é esse. Bom, o Flamengo ainda quer o Evander, ex-Vasco, né? Que pertence ao Portland, né? Que faz parte da MLS, lá dos Estados Unidos, e o Flamengo, apesar do Portland não ter interesse em vender, né, o Evander, ex-Vasco, é um bom jogador. É um bom jogador, só, mais nada. Mas é um bom jogador. Mas o Flamengo está insistindo, quer fazer propostas. E com isso, o Palmeiras também entrou na briga para o Evander. Tá? Ou seja, não fez nenhuma proposta, ainda o Portland da MLS, não fez nenhuma proposta o Palmeiras. Mas, essa semana, já vai encaminhar uma proposta pelo jogador. O que acontece? Me desculpa, mas a Leila é mais corajosa. Me desculpa, mas a tia Leila nesse ponto é corajosa. E se bobear, vai levar, porra. E se bobear, vai levar. E a gente, ó, vai ficar chupando. É o que eu tô falando. Vai fazer a proposta? Porra, vai lá. Ah, não quero vender, mas eu quero comprar por tanto. Vai acontecer, de repente, o Flamengo perde o jogador que está interessado. Vem o Palmeiras, no caso. Porra, o jogador aparece no Palmeiras. Como é que pode isso? A diretoria do Flamengo, vou ser sincero para vocês, para contratações, para lidar com o jogador e para lidar com o torcedor, agradar o torcedor, é zero. Gestão financeira, ótima. Mas na hora de contratar, contrata mal. Não sabe conversar. Vende mal. E aí a gente vai ficando para trás. E o nosso medo, como eu sempre disse para vocês, meus amigos e minhas amigas, é a gente fazer uma temporada 2024 como terminou a temporada 2023. Meus amigos, vamos ficando por aqui, voltamos a qualquer momento com mais vídeos. Curtem, né, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, dá o like aí, ajuda o nosso canal a crescer, que a gente depende de vocês. Salve, salve, torcida do Mengão, salve, salve, ó, nação rubro-negra.